no capítulo 19, do versículo 1 ao 18. Vou pedir que você me ajude aí na leitura, né? Primeiro livro dos Reis, que texto tremendo esse, irmãos. Capítulo 19, versículo 1 ao 18. Fica atento àquilo que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nesta noite. Eu vou ler os versículos ímpares, né? Vocês começarem no primeiro, vocês darão aí continuidade, tá? Primeiro livro dos Reis. O certo é falar primeiro livro dos Reis, porque é um livro. Capítulo 19, versículo 1 ao versículo 18. Todos acharam aí? Certinho? Ok? Diz assim o texto sagrado. Me ajudem aí. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo. Ele andou no deserto, caminhando de dia, chegou ao pé de Esta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, pratos quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas da espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. O terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmuramento de ar. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate. A suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Então fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinavam diante de Baal, e todos aqueles que povo de Israel. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
A tua palavra, ela é tremenda, ela é uma fonte inesgotável, Senhor. Ela nos inspira. Que nesta noite, ó Deus, a tua palavra traga ânimo, seja motivadora, Deus, para que comecemos esse ano bem na tua presença. Eu peço a tua ajuda, eu peço a tua graça, eu peço a tua intrepidez, a tua sabedoria para ensinar o teu povo nesta noite. No nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, quando eu olho para este episódio, o que eu acho interessante na vida deste homem de Deus, muito interessante, é que ele vinha uma trajetória tremenda diante de Deus. Os momentos que antecedem a esse foram momentos de experiências tremendas diante de Deus. Elias viu a chuva cessar durante 3 anos através da sua oração. Olha só que coisa tremenda. Depois ele, em um momento de fuga, viu Deus o sustentando milagrosamente através de um riacho, através de corvos que trazia carne para ele. Olha só que coisa tremenda. E de uma viúva necessitada que o sustentou. Ele viu Deus operando através dele quando ressuscitou o filho da viúva. Elias viu fogo cair do céu. Elias fez chover através da sua oração. Que coisa tremenda. Mas agora, do nada, de repente, vimos um homem com medo e pedindo a morte por causa de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Versículo 3 e 4 mostra isso. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha a oração dele: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E eu pergunto nesta noite, meus irmãos, o que houve com este grande homem de Deus? O que aconteceu? Será que isso aconteceu porque em algum momento Elias deixou a sua vida de oração? Será que nesse momento Elias esfriou na fé? Será que neste momento Elias estava incrédulo? Não, nada disso aconteceu. Esse episódio nos mostra algo muito importante e grave, que eu vou falar. Que por mais que sejamos homens e mulheres de oração, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, com uma imensa comunhão com Deus, mesmo que vivamos uma vida de santidade, uma vida piedosa, mesmo assim, estamos sujeitos a termos momentos como esse que esse homem de Deus teve. Não tem jeito. Esse episódio mostra claramente que o homem é muito frágil. E que se não for a graça de Deus em nossas vidas, estamos perdidos. Lá estava o grande Elias, um homem que fez cessar a chuva na terra durante 3 anos, um homem que ressuscitou um morto, que matou os profetas de Baal, que fez cair fogo do céu, que fez chover através da oração, pedindo agora a morte. Meus irmãos, como somos frágeis, como somos dependentes da graça de Deus. Em um momento vemos Elias zombando dos profetas de Baal, zombando. E mais à frente vemos Elias com medo de uma ameaça feita por uma mulher. Talvez você tenha terminado 2016 como Elias estava até o capítulo 18, fazendo a chuva cessar através da sua oração, ou seja, tendo experiências com Deus, experiências tremendas, como ele teve com o corvo, com a viúva e com aquele defunto que ele ressuscitou. Talvez você terminou 2016 assim. Talvez você terminou 2016 fazendo cair fogo do céu.
Mas ouça o que eu vou dizer. Não comece 2017 confiando nas experiências que você teve em 2017. Comece 2017 confiando no Deus que te deu essas experiências. Comece 2017 dependendo da graça de Deus. Isso vai te fortalecer até o fim. Meus irmãos, Elias não foi para aquela caverna angustiado, querendo retroceder, pedindo a morte, porque ele estava em pecado, não. Porque ele não tinha uma vida de oração, ou porque ele não tinha vida de comunhão com Deus. Não foi isso. Ele foi para aquela caverna com medo e pedindo a morte, porque o homem é frágil mesmo, está sujeito a isso, por mais que ele seja um homem ou uma mulher tremenda diante de Deus. Meus irmãos, o que de fato nos torna forte é a graça de Deus em nossas vidas. É a graça de Deus. Tanto é que Paulo pensou que ele não poderia viver com aquele espinho na carne, ou seja, com aquele sofrimento. Deus mostrou para ele que era possível, pois Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente para te manter forte, mesmo com esse espinho que acaba com você, que te faz sofrer. Meus irmãos, se terminamos bem 2016, foi por causa da graça de Deus em nossas vidas. Agora, isso não significa que a graça de Deus anula o nosso esforço. Não ficamos passivos diante dessa imensa graça. Temos que fazer a nossa parte, mas debaixo da graça. Então, nessa noite, eu não quero chamar a atenção daqueles que terminaram 2016 mal, porque foram desobedientes a Deus ou a sua palavra, não. Pois de fato existem muitos crentes que não foram obedientes à palavra de Deus. Durante todo o ano Deus orientou em sua palavra o que ele deveria fazer e como eles deveriam viver, mas mesmo assim muitos foram desobedientes. Portanto, terminaram o ano de 2016 mal e continuarão mal se permanecerem em desobediência à palavra de Deus e ao Senhor. Mas eu quero falar nessa noite para pessoas que terminaram 2016 bem com Deus. Homens e mulheres que foram obedientes à palavra de Deus, mas que em algum momento, e isso é importante, poderão passar por momentos como que Elias passou. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Pessoas que terminaram 2016 bem espiritualmente, mas eu quero chamar a sua atenção que este momento que Elias passou, todos nós estamos sujeitos a passar, mesmo sendo um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, mesmo sendo uma mulher ou um homem de oração, mesmo sendo um homem ou uma mulher piedosa. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite. Todos nós, mesmo que terminamos muito bem, mesmo que esteja muito bem espiritualmente com o Senhor, todos nós estamos sujeitos a passar por isso que Elias passou. Agora, nesse processo que Elias está passando, onde ele está pensando em desistir, essa é a verdade, ao ponto de querer morrer, uma coisa me chama a atenção. Uma coisa me chama a atenção e é muito importante. Elias não perde as características da vida que ele sempre levou quando estava bem. Ele está mal, está angustiado, querendo morrer, mas ele não perde as características de quando ele estava bem com o Senhor. Observe que Elias, mesmo assim, ele foi orar. E aqui está o segredo da vida espiritual desse homem, ou seja, a sua vida de oração. Tudo bem que o que ele pediu era óbvio que não teria a aprovação de Deus, como não teve, mas o que eu quero chamar a sua atenção é o fato dele ter ido orar. Versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Foi orar, pedindo a morte.
Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Meus irmãos, aqui eu já tiro desse episódio uma grande lição. Não importa se você não está bem em sua vida espiritual, ore, não importa. Mesmo que seja para pedir a morte, pois Deus vai ouvir a sua oração e você só irá morrer se for da vontade dele. Do contrário, ele vai começar a agir em sua vida, para surpresa sua, como ele fez na vida de Elias. Agora, o que não vai ficar, o que vai adiantar é ficar reconhecendo que você não está bem e que você quer morrer e não orar. Isso não vai adiantar. O que trará a solução será você dizer a Deus: como você está, Senhor, eu estou mal, eu quero morrer. Mas faça isso em oração. O segredo está em orar. E eu já passei, acredito que alguns irmãos aqui, por angústias tremendas, momentos que eu pedi para que Deus me levasse. Já passei por momentos assim, e fiz isso debaixo de oração, e foi justamente quando orei, mesmo angustiado, pedindo que Deus me levasse, que Deus me tirou daquela situação, porque eu estava orando. E foi justamente isso que aconteceu na vida deste homem de Deus. Versículo 5. Depois que ele orou, claro, né? Se deitou debaixo da árvore e dormiu. Foi esperar o que iria acontecer, o que Deus iria fazer. Aí diz o texto: de repente, olha só como é que Deus começa a agir. Um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Observe que após a oração de Elias, Deus começou a agir, não para matá-lo, mas para tirá-lo daquela situação. Por isso que é importante você orar. Meu irmão e minha irmã, se você se encontra assim como o profeta Elias, ore, porque em algum momento Deus lhe vai agir. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Deus começou a trabalhar para tirar o seu servo desta situação de angústia, de tristeza. Versículos 6, 7, 8. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Atente para o versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, um verdadeiro milagre, até chegar a Horebe, ao monte de Deus. Outro ponto a destacar é que mesmo ele não estando bem com Deus, mas ele continua obediente. Ele não perde essa característica, ele continua obediente. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou na sua obediência 40 dias e 40 noites, triste, amargurado, querendo morrer, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E tem pessoas que, quando não estão bem, se fecham para as coisas de Deus e começam a viver em desobediência, fazem o contrário. Elias não fez isso. Ele permaneceu em obediência, mesmo angustiado, mesmo querendo morrer. Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está indignado. A indignação de Deus não é porque Elias entrou na caverna, porque ele estava triste ou querendo morrer, mas sim porque Elias queria ficar na caverna. Naquela situação, Elias queria ser tratado por Deus da maneira dele, mas Deus tem os seus métodos para cuidar de nós quando não estamos bem, e não será do nosso jeito que Deus vai tratar. Ele vai nos tratar do jeito dele. E no versículo 10, Elias mostra claramente, ele dá a pinta aí do que ele queria que o Senhor fizesse com ele, de como ele queria ser
ser tratado. Então ele diz no versículo 10, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que soprou, e agora também estão procurando matar-me. Vale destacar que Deus não perguntou nada disso a Elias. O que Deus perguntou para ele foi o seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? Meus irmãos, o que Elias tinha se esquecido é que ele tinha compromissos com o Senhor, e que não era momento para ficar se queixando, muito mais quando os seus fundamentos estavam errados. Elias não era o único zeloso com as coisas de Deus, ele estava enganado. Elias não foi o único que guardou a aliança do Senhor. Ele não era o único que estava sendo perseguido, ele não foi o único que sobrou. Deus vai dizer para ele mais à frente que ele preservou, que Deus preservou 7.000 em Israel, os joelhos não se dobraram a Baal. Ou seja, pessoas que se mantiveram zelosas diante do Senhor, que guardaram a aliança do Senhor, que estavam sendo perseguidos por causa dessa aliança com Deus. Então o lamento de Elias não procede. Por isso que Deus nem toca no assunto, nem fala com ele. Meus irmãos, Deus iria renovar seus servos, sim, e fez isso, mas da maneira dele. Elias não precisava largar os seus compromissos com Deus, e que eram muitos, e mais à frente veremos. Meus irmãos, Deus é poderoso para nos renovar no processo. Grave isso. Ou seja, na caminhada Elias não precisava se isolar, dar um tempo para Deus, largar os seus compromissos para que ele fosse renovado. E era isso que Elias queria fazer, ou seja, dar um tempo para Deus. Meus irmãos, nessa minha caminhada cristã, eu já vi muitas pessoas boas que se envolveram com Deus na vida cristã, mas que em um momento que não estavam bem, e por conta disso disseram: vou dar um tempo de Deus. Eu não vou mais me envolver com nada na igreja, com as coisas de Deus. Vou ficar na minha, como eu ouço isso, cuidar da minha vida. Não quero saber de me envolver com nada. E por conta dessa atitude, eu já vi muitas pessoas se afundando espiritualmente. Meu conselho é: você não está bem? Se envolva mais e mais com as coisas de Deus. Esse foi o processo de Deus na vida de Elias para tirá-lo daquela situação. Esse foi o processo de Deus. Na verdade, Elias queria que Deus dissesse para ele: Elias, você está certo. Tem um celular tocando aí. Elias, você está certo. Para um pouquinho, eu vou tratar de você aí na caverna. O que Elias queria ouvir de Deus era isso, mas Deus não agiu dessa forma. Deus o renovou à medida que Elias continuou sua jornada. Observe como Deus restaurou Elias, versículo 11 ao 13. Acompanhe aí, diz o seguinte: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Deus estava nessa brisa. Versículo 13. Quando Elias ouviu a brisa, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Meus irmãos, quando Elias percebeu o vento fortíssimo, ele pensou: é o Senhor, é Deus.
Mas o verso 11 diz: mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. E ele deve ter pensado: agora Deus está no terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 11. Depois do terremoto houve um fogo. E ele deve ter pensado: mas agora Deus está no fogo, mas o Senhor não estava nele. Versículo 12. E depois houve um murmúrio. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E era justamente nessa brisa suave que Deus estava. Meus irmãos, Deus estava renovando o seu servo de uma maneira que ele não estava acostumado. Com o vento forte, Elias já tinha tido experiências com Deus. Com o terremoto e com fogo também, mas através de uma brisa suave, não. Aprenda uma coisa nesta noite: Deus vai nos renovar sempre da maneira que Ele quer e não da nossa. Às vezes você está esperando que Deus renove você de uma maneira, em uma situação que você já conhece muito bem, e Deus tem outros planos para te renovar. Não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas estava numa brisa suave, uma situação que Elias não estava acostumado. Interessante que no versículo 11 diz o seguinte: o Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ou seja, é como se Deus dissesse para ele: eu vou me revelar a você fora da caverna. Não é dentro da caverna, é fora da caverna. Sai. Meus irmãos, é da maneira que Deus quer, não da nossa. Tudo aquilo que Ele planejou, Deus fez diferente. Tudo que Elias imaginou que fosse acontecer para que ele fosse renovado, não aconteceu. Foi tudo diferente. Deus passou por ele fora da caverna. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas estava na brisa suave. Mas parece que Elias não estava entendendo. Versículo 13 e 14. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 14, ele respondeu: a mesma ladainha. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único, olha o que ele pensava, que sobrou. E agora também estão procurando matar. Ou seja, Elias não entendeu e repete as mesmas coisas. E Deus, mais uma vez, não fala nada sobre o que ele disse. Deus não toca nem no assunto. E no meio da brisa suave, Deus se revela a ele de uma maneira que ele não estava acostumado e diz, versículo 15, 16 e 17. Veja o que Deus fala com ele. Esse era o processo de renovação. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria. Elias, tem trabalho, rapaz. Você tem compromisso comigo. Versículo 16: unge também Jeú, filho de Nínive, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Esse vai ser o momento, Elias, não agora. Versículo 17: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Ou seja, para se lamentar, Elias, porque tem muito trabalho para você fazer, e eu já mostrei, Elias, que eu estou contigo, porque eu não deixei você morrer. Eu enviei uma comida milagrosa que você conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Eu estou com você. Eu me revelei a você, eu falei contigo, Elias. Agora obedeça, porque eu vou te renovar no processo. É trabalhando, é envolvido naquilo que eu terminei para você. Não é da sua maneira. E mais, só para Elias entender que aquilo que ele estava falando não tinha fundamento. Aí no versículo 18 diz, Deus fala: no entanto, Elias, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja,
Deus estava falando para eles: Elias, você estava errado em sua lamentação, pois você não estava sozinho não, Elias. Havia 7.000 na mesma situação que você estava. E eu concluo essa mensagem rapidamente, digo para você: se porventura em 2017, em algum momento você se encontrar da mesma maneira que Elias, não fique se lamentando ou questionando a Deus. Mas primeiro, pode ser o joelho no chão. Porque tudo isso aqui, todo esse procedimento veio por conta daquele momento que, mesmo ele não estando bem com Deus, se prostrou e orou, e Deus agirá em sua vida e vai restaurar você, assim como ele fez com Elias, porque Deus não quer ver seus filhos, em hipótese alguma, prostrados. Mas talvez a maneira que nós pensamos que Deus vai nos renovar, não que Deus quer. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.